No dia seguinte, eu devia deixar a antiga casa em definitivo. Finalmente apanhei as últimas coisas. Já tinha arrumado tudo há muito tempo. Era uma tarde serena, sem vento, sem nuvens, e os raios de sol, doces e dourados, entravam nos quartos vazios que foram minha pátria. Fui procurar o senhorio para cumprimentá-lo e me desculpar pela lentidão da mudança. No pequeno escritório, onde entrei muitas vezes quando criança, ele preparou um chá, que tomamos conversando. Ele também envelheceu, pensei comovida. Era estranho estar sentada naquela cadeirinha, tomando chá e falando do tempo e dos problemas da vizinhança, como vovó fizera muitas vezes. Era incrível e era estranho. O mundo em que até bem pouco tempo tinha vivido, por uma razão qualquer, me deixara para trás com um impulso irrefreável. Aturdida, eu tinha ficado às suas costas. Não tinha conseguido fazer nada, a não ser reagir debilmente, porque quem mudou de todo lugar não fui eu, pelo contrário. Tudo fora terrivelmente doloroso para mim. Até pouco tempo atrás, na luz que banhava meu apartamento, agora vazio, havia cheiros da nossa vida familiar. A janela da cozinha, o rosto sorridente dos amigos, o verde cintilante dos jardins da universidade, e em primeiro plano o perfil de Sotaro, a voz da vovó no telefone quando ligava tarde da noite, o futon nas manhãs frias, o som dos chinelos da vovó no corredor, a cor das cortinas, o tatame, o relógio de parede. Todas essas coisas que não estavam mais ali. Quando saí já era noite. O céu começava a escurecer. O vento começara a soprar e estava meio frio. Enquanto esperava o ônibus, o vento levantava meu sobretudo leve. Era lindo ver as filas de janelas no alto do edifício na frente do ponto de ônibus, suspensas na luz azul. As pessoas que trabalhavam lá e os elevadores subindo e descendo brilhavam em silêncio como se estivessem a ponto de se dissolver no escuro da noite. Ao meu lado estavam meus últimos pertences. Não vou mais estar dividida entre dois lugares, pensei, e quase chorando senti uma estranha inquietação. O ônibus apareceu na curva, diminuiu a marcha na minha frente, freou devagar e o pessoal da fila começou a subir. Estava superlotado. Equilibrando-me com a mão numa alça, vi o céu sobre o edifício ir escurecendo cada vez mais até que ficou preto. Meus olhos pousaram sobre a lua recém-surgida, que iniciava a lenta travessia do céu. Só então o ônibus partiu. Cada vez que ele dava uma freada brusca, eu tinha uma reação irritada. Devia estar muito cansada. Com uma sensação de mal-estar, voltei a olhar pela janela e vi que lá longe um dirigível estava suspenso no céu. Deslocava-se contra o vento, lentamente. Feliz, pus-me a acompanhá-lo com os olhos. O dirigível cruzava o céu como um pálido raio de lua, com as luzinhas piscando. De repente, uma senhora idosa chamou em voz baixa uma garotinha sentada ao lado dela, bem na minha frente. "Olha, Yuki, um dirigível, olha que lindo!" A garota, que devia ser sua neta, eram muito parecidas, estava de péssimo humor devido à bagunça do tráfego e da multidão, e retrucou irritada. "Não ligo pra isso. E depois, aquilo não é um dirigível." "É, vai ver que não é", respondeu a avó sorrindo, sem ficar aborrecida. "A gente nunca chega, estou com sono", continuou a pequena Yuki com petulância. Monstrinho, pensei. O cansaço me deixava chateada também. Quando você se arrepender, será tarde demais. Não se fala assim com a avó da gente. Mais um pouco de paciência, estamos quase chegando. Ei, olha lá atrás. Sua mãe está dormindo. Quer acordá-la? É mesmo, está dormindo, disse Yuki, virando-se para a mãe adormecida que estava sentada num banco atrás, e finalmente sorriu. Que bonito, pensei. Eu tive inveja, pela doçura da avó e pela repentina mudança de humor que a transformara numa criança adorável de uma hora para outra. Eu nunca mais ia ver a minha avó. Nunca mais. O sentimentalismo que essas duas palavras contêm e a sensação de limite que elas impõem não me importam, mas tinham surgido na minha mente com tamanha autoridade e intensidade que era difícil esquecer. Estava certa de que tinha pensado naquilo tudo com isenção, tranquila, enquanto meus olhos acompanhavam um dirigível sumindo minúsculo no céu. Mas de repente percebi que lágrimas inundavam meu rosto, e que até minha blusa estava molhada. Fiquei atordoada. Estou ficando louca, pensei. Chorando daquele jeito, no meio de todo mundo, como se estivesse completamente bêbada. Corei de vergonha. Mas logo senti o rosto queimando. Desci, confusa. Vi o ônibus afastar-se e automaticamente entrei numa ruazinha mal iluminada.
Pus as sacolas no chão, me escondi no escuro e comecei a soluçar. Era a primeira vez que eu chorava assim na vida. Enquanto as lágrimas quentes me escorriam pelo rosto sem parar, me dei conta de que desde o dia que vovó morreu, eu ainda não tinha chorado como devia. Eu não estava triste por alguma coisa em particular. Estava chorando por tantas coisas. De repente, percebi que de uma janela logo acima saía um vapor branco, que ficava boiando no vácuo. Lá de dentro, chegavam vozes de pessoas atarefadas, barulho de panelas, barulho de pratos. Era uma cozinha. Mudando de repente do desespero para uma sensação de alegria, pus as mãos na cabeça e ri. Depois me levantei, ajeitei a saia e me encaminhei para a casa onde os Tanabe me esperavam. Implorei aos deuses, me ajudem a viver, por favor. Voltando à casa dos Tanabe, eu disse a Yuichi que estava com sono e caí direto na cama. O dia tinha sido muito cansativo, porém, após haver chorado, sentia-me mais leve e mergulhei num sono tranquilo. Em certo momento, me pareceu ouvir, num cantinho da mente, a voz de Yuichi, que estava na cozinha fazendo chá, e que dizia: "Ei, já está dormindo?" Tive um sonho. Eu estava lavando a pia da cozinha da casa que tinha deixado naquele dia. O que eu mais lamentava era me separar da cor verde clara do piso. Era uma cor que eu odiava quando morava ali, mas agora que precisava ir embora, eu gostava muito dela. A casa estava vazia, as prateleiras e o carrinho estavam vazios. Eu já tinha empacotado tudo. Em dado momento, percebi que Yuichi estava atrás de mim, esfregando o chão com um pano. Fiquei animada ao vê-lo. "Pare um pouco, vamos fazer um chá", eu disse. Minha voz ecoava na casa vazia. Tinha a impressão de que ela era enorme. "Certo", disse Yuichi levantando a cabeça. Ter tanto trabalho esfregando o piso da casa dos outros e na hora da mudança é típico de Yuichi, pensei. Então, esta era sua cozinha, não era nada má, disse enquanto bebia o chá que eu tinha posto num copo porque as taças de chá já tinham sido levadas embora. Estava sentado numa almofada no chão. "Era sim", falei. Eu estava bebendo numa tigela, segurando-a com as duas mãos, como na cerimônia do chá. Tudo estava tranquilo como numa campânula de vidro. Na parede à minha frente estava a marca deixada pelo relógio. "Que horas serão?", perguntei. "É tarde da noite", respondeu Yuichi. "E como é que você sabe?" "Está escuro lá fora, e não se ouve barulho algum." "Estou me mudando de noite, como uma ladra", falei. "Voltando ao assunto de antes", disse Yuichi. "Você quer ir embora da nossa casa também? Não faça isso." Olhei surpresa, porque até então não tínhamos falado nada sobre isso. "Você pensa que eu, como Eriko, vivo de impulsos irresistíveis, mas decidi convidar você para morar conosco depois de ter pensado muito. Sua avó sempre se preocupava com você, e talvez eu seja a pessoa que mais compreende o que você está passando. Sei que quando estiver de novo bem, você será capaz de viver sozinha, mas tem que estar realmente bem. Agora seria um erro, e como você não tem ninguém para dizer-lhe isso, falo eu. O dinheiro extra que minha mãe ganha é para momentos como este. Não é só para comprar centrífugas, riu. Fique conosco, não tenha pressa. Tinha falado, olhando-me nos olhos, lentamente, com calma, com a boa fé de quem quer convencer um assassino a entregar-se. Fiz que sim com a cabeça. "Bem, voltemos ao trabalho", disse ele. Enquanto lavava a louça do chá, ouvia, confundindo-se com o barulho da água, uma canção que Yuichi estava cantarolando. Paramos o barco ao longe, para não perturbar a sombra da lua. "Ah, eu conheço. Como é o nome dela? Gosto muito. Quem é que cantava?" Falei. Acho que era Momoko Kikuchi. É daquelas músicas que ficam no ouvido da gente", riu Yuichi. "É mesmo." Continuamos a cantar juntos, eu lavando a pia e ele esfregando o chão. Era bom ouvir nossas vozes ecoando pela cozinha no silêncio da noite. A luz do farol, girando distante, para nós dois é como um raio de sol entre os ramos. Depois, rindo, voltamos a cantar bem alto. A luz do farol, girando distante, para nós dois é como um raio de sol entre os ramos. De repente, sem querer, me vi dizendo: "Ei, cantando tão alto, vamos acordar a vovó que está dormindo no quarto ao lado." Mas logo pensei: que droga. Yuti pareceu meio chocado. Sua mão tinha parado de repente. Virou-se para mim com uma expressão perturbada nos olhos. Embaraçada, procurei sorrir. Era em situações como aquela que o rapaz ensinado por Eriko a ser gentil se transformava num príncipe. "Quando terminarmos a faxina, vamos parar no parque para comer um lamen?", falou. Acordei. Não estava acostumada a me deitar tão cedo. Fui à cozinha tomar água e pensei: que sonho estranho. Não sei por quê, estava com uma sensação de frio no coração.
Érico não tinha voltado, eram 2 horas. A sensação do sonho ainda estava bem viva. Ouvindo a água cair no aço inoxidável da pia, me ocorreu que podia dar-lhe uma esfregadinha. A noite estava tão silenciosa que quase parecia que se podia ouvir o som longínquo das estrelas cruzando os céus. Bebi, e a água pareceu penetrar na tristeza do meu ser. Estava meio frio e meus pés nus tremiam nos chinelos. Mas olhe quem está aqui! A voz de Yuichi, que chegara silenciosamente e estava às minhas costas, me fez saltar. Que é que houve? Acordei morrendo de fome e pensei em fazer um lamen, disse Yuichi com a voz sonolenta. Não se parecia com o Yuichi do sonho, tinha o rosto pouco atraente de quem acabou de acordar. Eu, que tinha chorado, não devia estar com melhor aparência. Deixe que eu faço. Enquanto isso, sente-se ali no meu sofá. No meu sofá? Repetiu ele, e sentou-se meio curvado. Abri a geladeira sob a lâmpada daquela salinha suspensa nas trevas. Cortei as verduras. Que estranha coincidência. A cozinha, o lamen, pensei, e sem me virar, disse em tom de brincadeira. No sonho você também falava de lamen. Não houve resposta. Deve ter adormecido, pensei. Voltei-me e vi que Yuichi estava me olhando com ar estupefato. Não me diga que você também. O chão da cozinha da sua antiga casa era verde claro? Perguntou Yuichi com voz apenas audível. Não, não é uma adivinhação. Surpresa por um momento, balancei a cabeça concordando e disse: Você foi gentil limpando o chão para mim. As mulheres são sempre mais rápidas em entender esse tipo de coisa. Agora estou acordado, disse Yuichi, que me pareceu triste por ter entendido com atraso. Gostaria de tomar chá, mas não numa taça. Boa ideia, você faz o chá. Aliás, sabe de uma coisa? Vou fazer um suco com a centrífuga, você quer? Claro. Yuichi pegou uns grapefruits na geladeira e com um ar alegre tirou a centrífuga da caixa. Enquanto eu preparava o lamen, o ruído incrível da centrífuga ressoava à noite na cozinha. Parecia uma coisa extraordinária e uma insignificância ao mesmo tempo. Um prodígio, mas também a coisa mais natural do mundo. Guardo comigo uma sensação indefinível, que as palavras poderiam dissolver. Há tanto caminho pela frente, talvez na sucessão das noites e das manhãs que virão, até este momento se transforme num sonho. Não é fácil ser mulher, disse Érico de repente uma noite. Hein? Falei, levantando a cabeça da revista que estava lendo. Aquela mãe lindíssima estava regando as plantas diante da janela antes de sair para o trabalho. Mikage, gostaria de lhe falar, pois confio muito em você. Compreendi isso quando tinha Yuichi pequeno para criar. Foram muitos, muitos momentos difíceis. As pessoas que querem resolver tudo sozinhas deveriam, antes de mais nada, cuidar de alguma coisa que cresce. Uma criança, uma planta, sei lá. Fazendo isso, a gente compreende os próprios limites. É um ponto de partida. Ela expunha sua filosofia de vida num tom diferente, como se estivesse cantando uma canção litúrgica. A vida é dura, não? Falei comovida. Mas quem não sente desespero pelo menos uma vez na vida e não entende quais são as coisas que realmente valem, torna-se adulto sem jamais ter compreendido o que é verdadeiramente alegria. Eu tive sorte, disse ela. Seus cabelos lustrosos balançavam nos ombros. São muitos os dias em que tudo vai tão mal que a vida parece um pesadelo. Em que o caminho a percorrer parece tão íngreme que dá vontade de virar o rosto. Nem mesmo o amor pode ajudar. E, no entanto, ela com seus dedos afilados estava lá regando as plantas, envolta pelos raios do pôr do sol. Uma luz doce se refletia na água que escorria, formando um pequeno arco-íris. Acho que entendo, disse. Mikage, você tem uma pureza que me encanta. Acho que a avó que criou você devia ser uma pessoa muito especial. Era assim, falei e sorri. Você teve sorte, sorriu Érico, continuando a aguar as plantas. Mas não posso ficar aqui eternamente, pensei, voltando a olhar a revista. Embora só em pensar nisso me dê vertigens, preciso ir. Talvez um dia, em outro lugar, me lembre dessa casa com saudade. Ou quem sabe um dia estarei aqui de novo, nesta mesma cozinha. No entanto, agora estou aqui, junto a esta mãe tão corajosa e a este rapaz de olhos doces. E é isso que importa. Vou crescer, muitas coisas vão acontecer. Eu vou tocar o fundo muitas vezes eu vou sofrer e muitas vezes vou voltar a levantar-me. Não vou me deixar derrotar, não vou me entregar. As cozinhas dos sonhos. Vou ter inúmeras, na alma, na realidade, nas viagens, sozinha, com muita gente, a dois, em todos os lugares onde viver. Sim, ainda vai haver muitas mais.
Eriko morreu no fim do outono. Foi assassinada por um louco que a perseguia. O homem tinha visto Eriko pela primeira vez na rua e ficara fascinado por ela. Seguindo-a, descobrira que o lugar onde ela trabalhava era um bar gay. Saber que aquela mulher lindíssima era um homem foi um choque para ele. Começou a mandar-lhe longas cartas e a frequentar o bar com assiduidade. Aborrecidos com a insistência do homem, Eriko e o pessoal do clube tinham começado a tratá-lo com frieza. Uma noite, de repente, golpeou Eriko com uma faca, gritando que ela o estava fazendo de bobo. Embora perdendo muito sangue, ela conseguiu agarrar um haltere que decorava o balcão e, erguendo com as 2 mãos, golpeou de morte o agressor. Foi legítima defesa. Todos viram. Foram suas últimas palavras. Já era inverno quando vinha saber dessa história. Tudo tinha acabado há dias quando Yuichi me telefonou. Morreu lutando. Foi a primeira coisa que disse. Era 1h da madrugada. Acordei sobressaltada com o barulho do telefone e tinha agarrado o fone no escuro. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Na minha cabeça entorpecida, surgiram cenas de filme de guerra. Yuichi, é você? O que é que você está dizendo? Depois de um longo silêncio, Yuichi falou. Minha mãe, ou deveria dizer meu pai, foi assassinada. Eu não entendia, não podia entender nem falar nada. Depois, pouco a pouco, Yuichi me contou como Eriko fora assassinada. Falava com dificuldade e eu estava com a respiração suspensa. A cada palavra, a história me parecia mais incrível. Petrificada, senti que o fone parecia estar a léguas de distância. Quando foi que aconteceu? Agora? Perguntei, sem saber de onde saía minha voz, nem o que eu estava dizendo. Não, já faz algum tempo. Os amigos do clube fizeram um enterro discreto, me perdoe. Não consegui lhe avisar, não consegui mesmo. Era como se me tivessem arrancado alguma coisa do coração. Então ela não existe mais em lugar nenhum. Me desculpe, por favor, me desculpe, repetia Yuichi. O telefone não bastava, eu não conseguia ver Yuichi. Eu não sabia se ele estava com vontade de chorar, de ir de nervoso, de falar sem parar, ou se queria que eu o deixasse em paz. Yuichi, vou já pra aí, posso? Não consigo falar sem olhar para o seu rosto. Claro, não se preocupe com a volta tarde da noite, eu levo você, disse Yuichi. Ele tinha concordado, mas seu estado de espírito continuava indecifrável. Então até já, disse e desliguei. Quando foi que eu e Eriko nos encontramos pela última vez? Parecia-me que tínhamos nos despedido rindo. Minha cabeça estava muito confusa. No início do outono, eu tinha deixado definitivamente a universidade e me tornar assistente de uma professora de culinária. Logo depois, havia deixado a casa dos Tanabe. Fazia 6 meses que vovó tinha morrido e eu ficara só. Será que a última vez que a vi foi no dia da minha mudança? Eriko tinha chorado um pouco e tinha dito, não vamos ficar longe, apareça pelo menos nos fins de semana. Não, tínhamos nos encontrado no fim do mês passado, sim, num daqueles supermercados que ficam abertos a noite toda. Era tarde da noite e eu não conseguia dormir. Saí para comprar um pudim de caramelo quando vi Eriko na estrada com algumas moças do clube que tinham acabado o trabalho e estavam lá tomando café, com pinhos descartáveis e comendo odem. Eriko, gritei, e quando ela me viu, me pegou pelas mãos, me olhou nos olhos e disse rindo. Olhe como você emagreceu desde que saiu lá de casa. Ela estava com um vestido azul. Quando eu saí da loja com o meu pudim de caramelo, Eriko, com um copinho de papel na mão, olhava fixamente para a rua que brilhava no escuro. Brincando, eu lhe disse, Eriko, sabe que essa noite você está com um ar meio masculino? O rosto de Eriko abriu-se numa risada, disse, pobre de mim, tenho uma filha insolente. Será que é a puberdade? Olhe que eu já sou adulta, respondi, e as garotas do clube desandaram a rir. Depois Eriko falou, apareça logo, tá? Sim, felizmente nos despedimos rindo, foi a última vez. Quanto tempo preciso para pôr numa bolsa a escova de dentes, o creme dental e uma toalha de rosto? Eu estava transtornada, andava pela casa abrindo e fechando gavetas, abri a porta do banheiro sem necessidade. Depois deixei cair um vaso de flores e tive que limpar o chão. Quando percebi que ainda estava de mãos vazias, esbocei um sorriso. Fechei os olhos e pensei, preciso me acalmar. Pus tudo na bolsa, voltei a verificar o gás, a secretária eletrônica e finalmente saí de casa meio vacilante. De repente, a cena mudou. Na noite de inverno, eu estava a caminho da casa dos Tanabe. Caminhava sob o céu estrelado, as chaves tilintando a cada passo e as lágrimas começaram a correr sem parar. A rua, meus passos na calçada, os edifícios silenciosos, tudo parecia distorcido atrás daquele véu quente.
Senti que ia parar de respirar. Me senti sufocada. Tentei aspirar com toda a força aquele vento gelado, mas meu peito estava bloqueado. Tinha a sensação de que no fundo de minhas pupilas uma coisa aguda estava congelando sob as chicotadas do vento. Não conseguia distinguir bem as coisas que o olho normalmente registra sem dificuldade. Os pôsteres, os sinais luminosos, os carros estacionados, o céu escuro. Havia uma beleza estranha naquela distorção. Parece que agrediam meus olhos por toda parte. Eu não conseguia deter a energia que estava abandonando meu corpo a uma velocidade incrível. Ela se dissipava como um sopro na escuridão. Quando perdi meus pais, eu era criança. Quando vovô morreu, eu tinha um namorado. Quando vovó morreu, fiquei completamente só. Mas jamais me senti tão só quanto me senti agora. No fundo do meu coração, gostaria de desistir de viver. Nunca o pensamento de que haveria um amanhã, um depois de amanhã, a semana seguinte me pareceu tão insuportável. Continuar vivendo com aquela sensação de desânimo total era terrível. Apesar da tempestade rugindo dentro de mim, eu caminhava calmamente na noite. Eu precisava fazer alguma coisa, e pensei, tenho que ver Yuichi. Vou pedir que me conte tudo. Mas para quê? De que adiantaria? Só para parar aquela chuva no escuro. Não era uma esperança, era apenas um pequeno regato que ia confluir num desespero muito mais vasto. Com a morte no coração, toquei a campainha da porta do Stalabe. Eu estava ofegante. Sem me dar conta, em vez de pegar um elevador, eu tinha subido a pé até o 9º andar. Ouvi os passos de Yuichi, naquele seu ritmo familiar vindo abrir a porta. Quantas vezes, quando eu vivia ali, tinha esquecido de levar a chave e tocar a campainha no meio da noite. Yuichi sempre levantava para abrir a porta, e no silêncio eu ouvia o tilintar da corrente sendo retirada. Oi, cumprimentou-me um Yuichi bem mais magro. Faz tempo. Com satisfação, percebi que não conseguia cumprimentá-lo sem sorrir. Vendo-o, eu senti uma alegria sincera no fundo do coração. Posso entrar? Perguntei a Yuichi, que ficara me olhando meio aturdido. Ele estremeceu e com um leve sorriso disse: Claro, fiquei surpreso porque esperava que você chegasse aqui zangada. Desculpe, fique à vontade. Como poderia zangar-me com uma coisa dessas? Respondi. Você devia me conhecer melhor. Fez Yuichi, esforçando-se para dar um sorriso normal. Eu também sorri para ele e tirei meus sapatos. A princípio eu estava muito tensa, mas aquela casa onde eu tinha vivido até há pouco tempo me deu uma pontada de saudade. Afundei no sofá, identificando os odores familiares. Yuichi me trouxe café. Parece que faz um tempão que eu não vim aqui, falei. É verdade, mas eu sei que você tem andado muito ocupada. Como vai o trabalho, está gostando? Perguntou Yuichi num tom tranquilo. Estou na fase em que tudo parece lindo, até descascar batatas, respondi rindo. Yuichi pousou a xícara e começou a falar. Esta noite, pela primeira vez, minha cabeça funcionou normalmente. Pensei. Decididamente preciso contar para ela. Agora, tem que ser agora, e liguei para você. Eu o encarava atenta, escutando com o corpo reteçado. Yuichi se pôs a contar. Até a hora do enterro, eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Minha cabeça estava vazia e eu via tudo escuro à minha frente. Ela era toda a minha família. Era minha mãe, era meu pai. Ela era simplesmente Eriko. E eu não tinha que pensar nisso. Havia tantas coisas a fazer e eu ia levando sem me preocupar. Então, no enterro, Eriko não teve um final normal. Não era o estilo dela. Foi um caso de homicídio. Até a mulher e os filhos do assassino apareceram. As garotas do clube pareciam loucas. Se eu não tivesse agido como um primogênito, que cuida de tudo, teria sido um caos. Mas pensei em você o tempo todo. É verdade, o tempo todo, mas não conseguia telefonar. Tinha medo de que no momento em que lhe contassem, tudo passaria a ser real. Quero dizer, o fato de que com a morte da minha mãe, meu pai, eu tinha ficado completamente só. Sei que vocês eram amigas, muito amigas. Pensando nisso agora, foi um absurdo não ter avisado você. Eu devia estar mesmo fora de mim. Yuichi tinha falado tudo isso em voz baixa, olhando para a xícara que agora tinha entre as mãos. Olhei intensamente para ele, tão abatido, e consegui falar. É como se a morte sempre rondasse as pessoas que estão próximas de nós. Meus pais, meu avô, minha avó, sua verdadeira mãe e finalmente Eriko. É incrível, por maior que seja o universo, deve ser difícil encontrar duas pessoas como nós. O fato de sermos amigos é incrível, sempre morte. É mesmo, sorriu Yuichi. Poderíamos ganhar um dinheiro oferecendo-nos para morar com pessoas que nossos clientes querem que morram. Não seria um trabalho muito cansativo. Enquanto sorria, parecia que seu rosto irradiava uma luminosidade desolada.
Já era tarde da noite. Virei-me para ver a paisagem que cintilava fora da janela com suas luzes. Vistas do alto, as ruas estavam orladas por pontinhos luminosos e filas de carros que corriam à noite como rios fosforescentes. Pois é, agora eu também fiquei órfão, disse Yuichi. E eu fiquei órfã pela segunda vez. Não que me orgulhe disso, falei rindo, e vi que lágrimas escorriam dos olhos de Yuichi. Eu estava precisando das suas tiradas, disse Yuichi enxugando os olhos com o braço. Estava com saudade delas. Estendi os braços, peguei o rosto de Yuichi entre as minhas mãos e disse baixinho: Obrigado por ter me contado. Como lembrança de Eriko, peguei um suéter vermelho que ela gostava de usar. Lembrei-me de uma noite em que Eriko, depois de me fazer prová-lo, dissera: Pobre de mim, gastei tanto dinheiro e ele fica bem melhor em você. Depois Yuichi me deu o testamento que tinha encontrado numa das gavetas de Eriko. Desejou-me boa noite e foi para o seu quarto. Ficando só, comecei a ler. Yuichi. Escrever uma carta ao próprio filho dá uma sensação muito estranha. Faço isto porque nos últimos tempos ando com um pressentimento de que estou em perigo. Escrevo só por uma possibilidade em 10.000 de que possa me acontecer alguma coisa. E também meio brincadeira, para lermos isto juntos, dando boas risadas. Yuichi, pense bem em tudo que vou lhe dizer. Se eu morrer, você vai ficar só. Mas você tem Mikage, não estou brincando. Nós não temos nenhum parente. Quando me casei com sua mãe, a família dela cortou relações conosco, e fiquei sabendo que quando virei mulher, me amaldiçoaram. Nem pense em entrar em contato com eles. Estamos entendidos? Yuichi, no mundo há todo tipo de gente. Para mim, é difícil entender, mas há gente que gosta de viver na lama, pessoas que fazem o mal de propósito, que procuram chamar a atenção dos outros e depois elas próprias ficam presas na armadilha. É um comportamento que não consigo entender. Por mais que sofram, não consigo ter pena delas. Eu arrisquei, mas vivi com alegria. Sou bonita. Atrair os outros, mesmo que às vezes não sejam pessoas certas, é uma coisa que me resignei. É como uma taxa que devo pagar. Se por acaso eu for assassinada, será um acidente. Não pense em nada de estranho. Lembre-se de mim como sempre me conheceu. Pensei em escrever esta carta em tom masculino. Esforcei-me para isso, mas é estranho. Fiquei envergonhada e apenas se recusava a escrever. Mesmo sendo mulher há tanto tempo, pensava que em algum ponto de mim eu ainda era homem. Homem de verdade. No fundo, isto é só um papel que estou desempenhando. Eu me dizia, mas agora sou mulher mesmo, de corpo e alma. Sou sua mãe em todos os sentidos. Que conversa, me dá vontade de rir. Eu adoro minha vida. Ter sido homem, ter casado com a sua mãe. Ter me transformado em mulher depois da morte dela e ter vivido como mulher, ter educado você, vendo-o ficar adulto, termos passado juntos anos felizes, ter trazido Mikage para morar conosco. Foi uma alegria enorme, como gostaria de vê-la nesse momento. Ela também é minha filha, uma filha muito querida. Pronto, estou ficando sentimental. Dê um abraço em Mikage. Diga a ela, por mim, que nunca clarei os pelinhos das pernas na frente de um rapaz. Dá uma péssima impressão. Você também acha, não é? Anexo a relação de tudo que possuo. Mas você não entende nada de papéis, eu sei. Procure um advogado, seja como for, com exceção do clube, tudo é seu. Ser filho único não é nada mal, você não acha? Eriko, acabei de ler e dobrei a carta cuidadosamente. Com uma pontada no coração, percebi um leve traço de perfume de Eriko. Até este perfume, pensei, com o tempo, acabará sumindo e não adiantará nada abrir essa carta para procurá-lo. É uma coisa muito cruel. Estirei-me no sofá que tinha sido minha cama no tempo em que morava naquela casa, sentindo uma saudade tão aguda que chegava a doer. Como naquele tempo, a noite estava visitando aquela sala. Os vultos das plantas diante da janela olhavam lá de cima para a cidade. Só que agora, por mais que eu ficasse esperando, ela não voltaria para casa. Um pouco antes de clarear o dia, eu ouvia um ruído de saltos aproximando-se e uma musiquinha cantarolada de boca fechada. Depois a porta se abria. Quando voltava do trabalho, estava sempre meio alegre e fazia barulho. Eu acordava sonolenta, ouvindo o ruído da ducha e dos chinelos, a água fervendo para o chá. Eu adormecia de novo com uma grande sensação de tranquilidade. Era sempre assim, que saudade, uma saudade de enlouquecer. Não sei se do quarto Yuichi me ouvia chorar ou se já estava mergulhado num sonho angustiante. Esta pequena história começa naquela noite triste. Quando nos levantamos no dia seguinte, já era tarde. Como não precisava ir ao trabalho, fiquei lendo o jornal preguiçosamente e beliscando o pão. Yuichi saiu do seu quarto e depois de lavar o rosto, sentou-se ao meu lado. Estava bebendo um copo de leite e disse: Estava quase pensando em ir até a universidade. Que boa vida vocês estudantes levam.
disse, dividindo meu pão. Yuichi pegou uma metade, agradeceu e começou a mastigar. Tive a estranha impressão de que nós dois, sentados assim diante da televisão, éramos a própria imagem dos órfãos. "O que é que você vai fazer? Vai voltar para sua casa de noite?" perguntou Yuichi levantando-se. Pensei um instante. "Talvez eu vá embora depois do jantar." "Ah, quer dizer que teremos um jantar profissional", disse Yuichi. A ideia parecia ótima. Fiquei séria. "Bem, então vamos nos organizar. Vou lhe mostrar do que sou capaz." Entusiasmada, planejei um banquete magnífico. Escrevi todos os ingredientes numa folha e dei o papel para Yuichi. "Pegue o carro, vá comprar isto e volte logo. Vou fazer suas comidas prediletas. Quanto mais cedo você vier, mais cedo a gente vai se empanturrar." "Você parece uma recém-casada", resmungou Yuichi antes de sair. Mal a porta se fechou e fiquei sozinha, me dei conta de que estava exausta. A casa estava estranhamente quieta. A divisão do tempo em segundos parecia ter estancado. Parecia que eu era a única pessoa que vivia e se movimentava no mundo parado. Depois que alguém morre, uma casa sempre fica assim. Ausente, tornei a me afundar no sofá. Pela grande janela, olhei para os primeiros tons cinzentos do inverno cobrindo os caminhos. O frio cortante insinuava-se como uma névoa em todos os cantos do quarteirão, no parque e nas ruas. Era insuportável. Suprimia-me. Eu parecia perder a respiração. As pessoas verdadeiramente importantes emitem uma luz que aquece o coração de quem vive ao lado delas. Assim, quando se apagam, cai uma sombra pesada de desespero. Talvez a luz de Eriko fosse de pequena grandeza, mas mesmo assim sentia-se a sua ausência. Estirei-me no sofá e olhei para aquele teto familiar e amigo. Logo depois da morte de vovó, nas tardes em que Yuichi e Eriko não estavam, punha-me a olhar para este teto. Eu pensava, vovó morreu, perdi a última pessoa do meu sangue e nada de pior pode me acontecer. Mas estava errada. Sempre há uma coisa pior. Para mim, Eriko era preciosa. Nos 6 meses que passamos juntos, ela estava sempre disponível, ela me mimava, a tal ponto que compreendi que desespero não leva necessariamente à aniquilação, que a gente pode ir levando a vida apesar de tudo. Eu endureci. Acabei ficando adulta como todo mundo, capaz de conciliar as contradições mais terríveis. Só assim a vida ficava mais fácil. Exatamente por isso, agora meu coração estava pesado. No céu, na direção do ocidente, começavam a juntar-se nuvens escuras, levemente alaranjadas nas bordas pelo pôr do sol. Logo cairia a noite lenta e fria, penetrando fundo no meu coração. Estava com um pouco de sono, mas disse em voz alta: "Se eu dormir agora, vou ter sonhos horríveis." Então me levantei. Depois de tanto tempo, lá estava eu na cozinha dos Tanabe. De repente, me apareceu o rosto sorridente de Eriko e tive um aperto no coração. Era melhor pôr mãos à obra. Parecia que a cozinha não era usada há algum tempo. Estava meio suja e empoeirada. Comecei pela limpeza. Esfreguei bem a pia com detergente em pó, limpei o forninho, lavei os pratos, amolei as facas, lavei todos os panos de prato com alvejante e depois botei tudo na secadora. Enquanto giravam sem cessar, percebi que estava um pouco mais calma, porque gostava tanto de tudo que tem a ver com a cozinha. É estranho. Para mim, a cozinha talvez represente um desejo gestante gravado na memória da alma. De pé no meio da cozinha, tudo parecia recomeçar e alguma coisa estava de volta. Naquele verão, tinha me dedicado a aprender sozinha a arte de cozinhar. A sensação de que as células se multiplicavam no meu cérebro é difícil de esquecer. Comprei 3 volumes de introdução, teoria e prática de cozinha e comecei a ler. No ônibus ou na cama, eu lia o volume de teoria e decorava tudo sobre calorias, temperatura, matérias-primas. Depois, mal sobrava um tempinho, fazia experiências. Até hoje guardo com cuidado aqueles 3 volumes, agora completamente desmontados. As páginas com fotos coloridas me voltavam à cabeça como as ilustrações dos livros que eu adorava quando criança. Yuichi e Eriko não se cansavam de repetir: "Mikage está completamente louca." Eu cozinhava com a energia de um alucinado. Usava na cozinha todo o dinheiro que ganhava com o trabalho de meio expediente. Se errava, tentava de novo até que o prato saísse perfeito. Cozinhando, às vezes eu perdia a paciência, ficava nervosa, mas também me sentia invadida por uma sensação de beatitude. Pensando agora, graças a isso foi um belo verão. Um verão em que nós 3 comemos juntos muitas vezes. Comíamos porco cozido no vapor, pratos fritos chineses e salada de pepinos.
vendo, por trás da janela, o calor do dia se dissolvendo com a chegada da brisa azul do entardecer. Cozinhava para ela, que aplaudia com entusiasmo tudo o que eu fazia, e para ele, que comia com voracidade e em silêncio. Levei algum tempo para conseguir cozinhar como se deve omeletes recheados, pratos de verduras cozidas com aspecto impecável, tempura, mas nunca imaginei que um defeito do meu temperamento, não me prendo a detalhes, seria um obstáculo à execução de pratos perfeitos. Fiquei surpresa quando constatei isso. Coisas que me pareciam sem importância, como não esperar que a temperatura do forno chegasse ao ponto certo, cozer um picadinho sem deixar que evaporasse completamente, e assim por diante, influenciam no resultado final. A cor e a aparência dos meus pratos cairiam bem num jantar preparado por uma dona de casa, mas não correspondiam às das fotografias coloridas. Entendida a lição, me esforcei por fazer tudo da maneira mais correta possível. Enxugava cuidadosamente as vasilhas, recolocava as tampas nos vidros de tempero, examinava com calma e antecedência todos os passos, e quando parecia que estava ficando louca de raiva, parava e respirava fundo. Nos primeiros tempos, a impaciência fazia com que eu me sentisse mal, e quando finalmente consegui corrigir todos esses defeitos, pareceu-me que tinha corrigido até o meu temperamento, mas era pura ilusão. Tornar-se assistente da professora de culinária foi uma coisa incrível. Ela é uma mulher famosa. Além de dar aulas, colabora com programas de televisão e revistas importantes. Fiquei sabendo que muita gente se candidatou ao cargo. Achei que fora uma sorte incrível. Eu, uma principiante, conseguir um trabalho como aquele depois de estudar só no período do verão. Quando vi as garotas chegando à escola para as aulas de culinária, compreendi o motivo da minha sorte. O comportamento delas era completamente diferente do meu. Viviam felizes. Foram ensinadas, provavelmente por pais carinhosos, a jamais ultrapassar os limites daquela felicidade, não importando a que se dedicassem. Assim, não conheciam realmente a alegria. Quem pode dizer quem é melhor? Cada um vive como sabe. A felicidade consiste também em não perceber que na realidade todo mundo está só. Não é uma coisa ruim. Põem o avental, riem alegremente, aprendem a cozinhar preocupadas com seus pequenos problemas, apaixonam-se e finalmente se casam. Uma vida assim não me desagradaria. Eu, ao contrário, quando estou cansada de tudo, quando estou irritada, quando à noite me dou conta da solidão e telefono insistentemente para os meus amigos e ninguém responde, odeio ter nascido, odeio a minha educação, odeio tudo, fico infeliz com tudo. Mas aquele verão maravilhoso, naquela cozinha, não tinha medo de queimaduras e cortes, ficar em pé a noite toda não me cansava. Dia após dia ficava excitada ao pensar nos desafios que me aguardavam na manhã seguinte. Na torta de cenoura que fiz tantas vezes até aprender a receita de cor, entravam até pedacinhos da minha alma. Gostava mais dos tomates vermelhos e brilhantes que encontrava no supermercado do que da minha vida. Depois de ter conhecido tamanha alegria, não posso voltar atrás. Quero realmente continuar com a certeza de que um dia morrerei. Caso contrário, não estou viva. É isso que agora torna minha vida possível. Às vezes, no escuro, me aproximo passo a passo da beira de um precipício, mas se acabo encontrando uma estrada, dou um suspiro de alívio. Mesmo quando acho que não vou aguentar mais, sei que conheço a beleza do luar. Uma beleza que penetra minha alma. Eu conheço isso. Já tinha anoitecido quando terminei a limpeza e os preparativos para o jantar. A campainha tocou e surgiu Yuichi, tentando empurrar a porta, atrapalhado com uma enorme sacola de plástico. Caminhei até ele. É incrível, disse Yuichi, largando a sacola no chão com um barulho surdo. O quê? Você me mandou comprar tanta coisa que eu não consegui trazer tudo sozinho. Ah, é? Meu tom indiferente pareceu deixar Yuichi contrariado. Desci até a garagem para ajudá-lo. No carro, havia mais 2 sacolas, tão grandes que foi difícil levá-las do carro até a porta. Pra dizer a verdade, comprei também umas coisas pra mim, disse Yuichi, pegando a sacola mais pesada. Que coisas? Perguntei, espiando na sacola que eu levava. Entre alguns shampoos de caderno, vi várias caixas de comida pré-cozida, o que indicava seus atuais hábitos alimentares. Você podia levar tudo em 2 viagens. Achei que se você me ajudasse, conseguiríamos levar tudo de uma vez. Ei, olha só a lua como está bonita, disse Yuichi, apontando com o queixo para o céu de inverno. É mesmo, falei meio irônica. Mas chegando ao portão, me virei para olhar para a lua. Tinha uma luminosidade incrível e estava quase cheia. No elevador, Yuichi disse: Combina, não é? O quê? Você não acha que ver a lua assim tão linda tem influência na comida que se vai fazer? Não no sentido de que alguém se põe a preparar Tsukumi Odon. Quando o elevador chegou, meu coração parou por um segundo. Ele falava como se conhecesse o fundo da minha alma. Caminhando para a porta, perguntei: Em que sentido, então? Num sentido mais profundo?
Sim, mais humano. É, combina sim. E como? Eu disse de repente. Se eu estivesse num programa de perguntas e respostas, nesse ponto as luzes se acenderiam e a música começaria a tocar. Sabe, sempre achei que você seria uma artista. E cozinhar para você é uma arte. Cozinhar é uma coisa que você realmente adora. Claro que sim. Parecia que Yuichi estava falando consigo mesmo. Sublinhava as palavras com gestos vigorosos de aprovação. Você é mesmo uma criança, disse eu. A sensação de que meu coração ia parar se transformou em pensamento. Se Yuti está aqui, não preciso de mais nada. Foi um pensamento rápido, mas bastou para me deixar perturbada. Era como se a luz dos olhos dele me ofuscassem. 2 horas depois, o jantar estava pronto. Enquanto esperava, Yuichi assistia a televisão e descascava batatas. Ele é muito hábil com coisas manuais. Para mim, a morte de Eriko ainda era uma coisa distante. Eu não conseguia encará-la diretamente. Era uma triste realidade que, em meio ao atordoamento do choque, pouco a pouco se aproximava de mim. Yuichi, porém, parecia um salgueiro golpeado em cheio pela tempestade. Por isso, mesmo estando juntos, evitávamos falar da morte de Eriko, e essa omissão se ampliava cada vez mais no tempo e no espaço.